O vício em drogas e álcool não afeta só quem usa, ele mexe com todo mundo ao redor. É um ciclo destrutivo, e os reflexos disso a gente vê nas ruas, nas famílias e na sociedade como um todo. A pessoa que desenvolve o vício pode ter começado por diversas razões. A pressão dos amigos, a tentativa de escapar de problemas emocionais, ou até por uma simples curiosidade que saiu do controle. E é aí que mora o perigo. A dependência química transforma o comportamento, altera o jeito de pensar e afeta as emoções. A pessoa que antes era alegre e cheia de vida pode se tornar ansiosa, depressiva e até agressiva. A vida social, profissional e familiar vai se deteriorando pouco a pouco. Bem, gente, a principal causa, a maioria das vezes a dependência química tem uma grande dificuldade de lidar com as frustrações, com os traumas de infância. Muitas vezes depende, como a criança foi criada, pelos traumas que ela passou com os pais dela. Então, assim, existe uma depressão, tristeza, é um quadro de ansiedade, é muito difícil de lidar. E pela necessidade, que elas vão tendo, elas começam a tirar as coisas de dentro de casa, elas começam a roubar, a se prostituir, para suprir o vício delas, porque o vício é uma coisa muito triste. Então, assim, é muito difícil lidar mesmo, de verdade. Muitos acabam perdendo empregos, abandonando amigos e rompendo laços familiares. E não pense que isso atinge só quem está envolvido diretamente com a pessoa. O vício gera um custo gigantesco para a sociedade, desde a área da saúde, que gasta milhões em tratamentos de desintoxicação e reabilitação, até o sistema de segurança pública, que precisa lidar com crimes relacionados ao tráfico e ao uso de substâncias. Mas o mais triste é que o vício ainda é muito cercado por preconceito. Muitas vezes, o dependente é visto como alguém que simplesmente escolheu esse caminho. Mas quem entende de saúde mental sabe que isso vai muito além de uma escolha. Tem uma parte biológica, tem uma parte psicológica e tem o ambiente que influencia muito. Os transtornos associados à dependência, qualquer dependência, seja ela química ou uma dependência devido ao uso do álcool, são os transtornos relacionados, à ansiedade, à depressão, à esquizofrenia, que são os transtornos de personalidade também, entre outros. Não se configura somente a um ou outros transtornos, mas entre tantos ali na classificação internacional dos transtornos, são existentes inúmeros, justamente por ser um transtorno do comportamento. O uso geralmente inicial, que a gente chama,
muitas vezes é a curiosidade. Quando a gente começa a ouvir essas pessoas que são dependentes, a gente observa que esse cenário da infância ou ali da adolescência, que geralmente é onde tudo se inicia, é quando ocorreu um abuso sexual, são históricos de pessoas familiares que também fazem uso da substância ou fizeram por muito tempo, a existência de violência doméstica. Então, aí se iniciam a evasão escolar, inicia uma busca por trabalho, e aí já começa a independência pela questão financeira, e aí muitas vezes também se inicia esse uso. Mas essa questão da curiosidade, o colega, então é multifatorial, existe aí muitas coisas que levam a pessoa a iniciar um uso de substâncias. Algumas pessoas têm mais propensão genética, outras cresceram em ambientes onde o uso de substâncias era frequente. Nessas condições, falar de solução é complicado, mas tem saída, sim. A base de tudo é o apoio, tanto familiar quanto profissional. E, claro, existem tratamentos eficazes. A terapia psicológica, o acompanhamento psiquiátrico, os grupos de apoio como os alcoólicos e narcóticos anônimos, tudo isso ajuda. O problema é que, muitas vezes, o acesso a esses serviços é limitado, especialmente para as pessoas de baixa renda. Assim como o dependente químico precisa do tratamento, o familiar também necessita de cuidados. O familiar, sobretudo, precisa de uma atenção saúde, uma saúde mental, né? Porque não é fácil você ver uma pessoa da sua família com problemas e você deixar relevar tudo. Ele é afetado sim, certo? O familiar, ele tem problemas emocionais, tem problemas que desencandeiam a depressão, a ansiedade. Além disso, ainda vai ter problemas cardiovasculares, porque o vício, ele abrange, né, um quadro na nossa saúde, enfim, tanto saúde, depressão, ansiedade, o bem-estar da família nunca está legal quando tem um indivíduo na família que está passando por esse problema. A psicologia é essencial, né, porque o olhar da psicologia, eu digo que é diferenciado porque é o lugar que a pessoa ela vai estar se colocando como uma pessoa que ela não é dependente. É porque a pessoa que vai estar ouvindo é justamente a pessoa que não vai julgar, é a pessoa que não vai ter estigma. Então, a psicologia ela é acolhimento. Então, no momento que a gente acolhe alguém que é da população vulnerabilizada, a psicologia é um marco. Então, uma das coisas principais, né, que a gente, enquanto psicólogo, que a gente tem inúmeros fatores aí para trabalhar com essas pessoas, né, são as prevenções, né, junto a esse usuário. A gente cria estratégias, ferramentas para enfrentar, né, as queixas existenciais, o adoecimento, mental e também clínico, que são muitos. Então, a psicologia ela tem outras ferramentas também, como a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que traz aí inúmeros recursos para trabalhar tanto o atendimento individualizado como também de grupo e em família. A gente enxerga que a família, né, por muitas vezes ser codependente, ela precisa também do tratamento, assim como aquele usuário de substância também necessita. Então, a psicologia ela vem também para tanto trabalhar no acontecimento já existente, como também nas intervenções.
Então aí é a questão da forma de enfrentamento que a gente vai criar, é um projeto terapêutico singular para essa pessoa, né, de forma individual, é a dessensibilização que a gente trabalha, a ressignificação, a reflexão junto a esse usuário também. Então aí são diversas estratégias que a psicologia ela coloca, mas principalmente o acolhimento. Existem alguns órgãos que trabalham? Sim, dentro das possibilidades que a gente tem hoje na saúde mental, existem os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, em suas diferentes categorias. Então, o CAPS-AD, que é um CAPS, é um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, ele vai tratar diretamente as pessoas que fazem uso de alguma substância, ou seja, que são dependentes. E geralmente todo município com sua população habitacional ali, geralmente vai ter um CAPS. Então, em cada território, possivelmente, possa ser que tenha um CAPS, dependendo da população habitacional. E como se faz para chegar no CAPS? Precisa de um referenciamento, de um encaminhamento? Só pessoas que têm um encaminhamento que fazem esse tratamento? Não. Qualquer pessoa, por demanda espontânea, ela pode chegar ao CAPS e ela pode sim realizar o tratamento. O essencial desse tratamento é a força de vontade e a aceitação. A pessoa ela pode ir sozinha, ela pode ir acompanhada de um vizinho. Se ela tiver uma pessoa de referência, pode ser talvez até o dono do bar. Mas ela tem uma pessoa de referência. É que a gente entende que essas pessoas que estão nessa população vulnerabilizada, muitas vezes elas estão sozinhas. E as pessoas que ela tem vão ser a equipe multidisciplinar do CAPS, né? A rede de apoio que ela encontra geralmente é essa. São poucas as pessoas que chegam com acompanhante, visto que também a gente tem usuários em situação de rua. Então, o CAPS-AD hoje é um centro de reabilitação que trabalha tanto com atendimentos individuais como também com atendimentos de grupo. Então, o tratamento é feito geralmente de segunda a sexta, dependendo do CAPS-AD, dependendo da região, porque existe aí CAPS-AD, existe CAPS-3, dependendo da região, ele vai ter um atendimento de fluxo maior, muitos aí também com final de semana, mas visto que cada município, dentro da sua realidade, a gente oferta esse serviço, certo? Então é uma equipe multidisciplinar e aí o tratamento ele é feito diante das terapias de grupo, como os atendimentos individuais, mas também com o tratamento farmacológico, que muitas vezes é inserido tanto para o transtorno, como também para tratar a dependência. Vale ressaltar que o transtorno mental, muitas vezes, a pessoa quando ela inicia o uso de alguma substância, seja o álcool ou outras drogas, ela já tem a predisposição de um transtorno mental, sendo que ela não tem um diagnóstico preciso, ela não sabe. Porque muitas vezes aquela família não tratou, não observou, nunca levou a um profissional ali de referência, e aí essa pessoa, no decorrer da vida, ela fez um uso de substância, tornou-se dependente da substância, e aí com o uso exagerado, contínuo da substância, esse transtorno ele tende a se intensificar. Então, crises, surtos, ideação suicida ou até mesmo o acometimento do suicídio, ele também é muito prevalente nessas situações. Falando assim, mais precisamente dos vícios em drogas, existe alguma consequência, por exemplo, uma usuária de droga que engravida, existe alguma consequência na criança que vai nascer? Sim. Há várias possibilidades de que essa criança venha a ter tanto algum transtorno mental, como também a má formação. É muito corriqueiro, mas a gente tem também aí muitos casos em que de próprios usuários do serviço que
já passaram por uso de cocaína intenso, desde lá da adolescência até os dias atuais aí na idade adulta, na vida adulta, que teve filhos e até aqui a criança ainda não apresentou nenhuma malformação, tanto ali no período gestacional, mas também no início da infância. Então, assim, há umas controvérsias também que pode sim e que pode não, mas a gente sabe que acontece. Políticas públicas podem fazer diferença. Campanhas de prevenção, programas de educação nas escolas e até iniciativas que promovam alternativas saudáveis para a juventude podem ajudar a evitar que alguém caia no mundo do vício. A sociedade precisa aprender a tratar essa questão com mais empatia, entender que a recuperação é um processo longo, mas possível. E com o suporte certo, muita gente consegue dar a volta por cima e recomeçar. Uma forma, né, de ajudar essas pessoas que são dependentes de químicos, né, é evitar dizer um não para elas, porque elas ficam muito irritadas quando escutam um não de um familiar seu, de uma psicóloga, de uma pessoa próxima que quer ver seu bem, né? A gente tem que evitar muito, a gente tem que ser breve com elas, a gente tem que aceitar as participações dela, a gente tem que aceitar os problemas dela, para ajudar, evitar falar muitas coisas para elas não ficar, como se diz assim, irritados, porque no momento que a gente dá um não para elas não aceitam. Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo acolher elas, saber conversar com elas, lidar com elas, para evitar frustrações com elas. O usuário que chega até o serviço para realizar o tratamento, o CAPS ele vai ofertar um tratamento, né, diante do PTS, que é um plano terapêutico singular, um projeto terapêutico singular, diante da necessidade daquele usuário. Então, muitas vezes o usuário, ele está na abstinência total e ele quer continuar. Ele já chega na abstinência e ele diz assim, eu quero continuar na abstinência. A gente vai trabalhar, vai tratar aquele usuário na abstinência total. Mas tem pessoas que chegam numa situação tão vulnerabilizada, o impacto é tanto, que ela precisa de uma redução de danos. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai tratar toda a equipe, aquele indivíduo, dentro das possibilidades da redução de danos. É uma droga mais intensa, então a redução de danos ali que a gente enxerga naquele momento poderia ser menor, então poderia ser uma droga de menor intensidade, de menor prejuízo, entende? Então há essa escolha também no momento que o usuário ele também pode ali tá fazendo sua escolha, visto também que o CAPS ele tem as notas técnicas que seguem, né, os regimentos, que hoje a gente tem uma nota técnica aí de 2019 que diz que a gente precisa tratar o usuário diante da abstinência. Mas há alguns casos que ainda é necessário que a redução de danos ela seja aí colocada nesse plano terapêutico. Está bem amplo, então a gente tem aquele acolhimento como CAPS, ONGs, casa de acolhimento, temos psicólogos para ajudar, que antigamente não existia, mas hoje a gente já tem, né, uma casa de caridade também que se chama aqui na nossa cidade, tem a casa de caridade, que eles lá tem reuniões, tem jogos educativos, aí faz as alimentações, lá eles servem café, almoço e lanche. Da forma que é um medicamento, porque a gente sabe que a substância, ela age no sistema nervoso central. Então, por um tempo tão de longo prazo,
Tem pessoas que realizam uso desde a infância. 8, 9 anos, ela já iniciou em uma droga muito persistente, de muitos danos. Então, quando há essa pausa, né, essa muito bruta, né, essa ruptura, a gente entende que os danos, eles vêm a ser muito mais danosos, né? Os prejuízos, eles são imensos. E com o vício do álcool, né, a gente sabe que desencadeia as doenças, que é hepatite, cirrose, uma diabetes. Essas doenças, elas não têm cura, certo? Elas só têm tratamento. Essas 3 doenças que o vício pode acarretar, a gente sabe que o tratamento vai ser de longo prazo, mas a cura a gente não tem. Que é também a questão da abstinência, onde ela vai sentir a dor de cabeça, a sudorese, né? Vem todos esses sintomas, aí a pessoa vai retornar o uso, né? Justamente ela retorna o uso, é um novo uso, uma reincidência que ela tem ali, justamente porque aqueles danos da abstinência também que passa, né? Os sintomas de abstinência, eles passam, né? Mas tudo isso precisa ser conversado, né? Precisa ser, esse usuário ele precisa ser psicoeducado, que faz parte do tratamento, né? Esses sintomas que ele vai sentir, né, da ansiedade, vai fazer parte do tratamento. Sintomas da dependência química é um desejo, eles têm um desejo incontrolável de consumir a substância química, eles necessitam de cada dose maior e mais frequente, certo? Tem umas crises de abstinência, eles também têm uma mudança significativas nas atitudes, nos comportamentos, tem um distanciamento da família, dos amigos, eles não gostam de estar junto ali no ambiente familiar, quando eles estão na crise, né? Vamos dizer assim, quando eles estão naquele momento bem rígido para eles gostam de ficar só, para manter ali o vício deles, eles não gostam de estar entre pessoas. O CAPS, ele é justamente isso, ele é aceitação, ele é compromisso consigo mesmo. Por quê? Porque é um tratamento em liberdade. É um tratamento que a gente não vai julgar, claro que tem as regras, as normas, assim como todos os ambientes que a gente precisa ter para continuar. Mas é diferente de outros planos de tratamento que só tratam na abstinência. Que tipo assim, a abstinência, tipo, você inicia o tratamento agora, você só vê sua família, você só participa do seu território com tanto tempo que você tiver aqui. Então assim, é um tratamento fechado, é um tratamento recluso, é um tratamento em que você fica distante do seu familiar, do seu território, da sua rede de apoio. Entende? Então assim, aí o CAPS entende, e a gente enquanto equipe que trabalha nesse serviço, que o dano é maior quando essa pessoa ela sai desse tratamento que é fechado. É diferente de tratar uma pessoa em liberdade, né? Por isso que a reforma psiquiátrica existiu justamente para isso, né? Para que essa questão do hospital psiquiátrico seja, em último caso, o tratamento não ser onde o usuário de droga ele tá na rua, um surto, e aí vai direto, por exemplo, para um hospital psiquiátrico, como a gente tem na nossa capital, né? Não, hoje as coisas estão modificando, né? E a gente espera ainda alcançar muito mais a questão das políticas públicas, porque hoje o caminho, o fluxo é outro.
Hoje o usuário, ele está numa situação dessa de crise, de surto, de ação suicida, alguma coisa do tipo, ele é referenciado, né? Essa família, qualquer pessoa, ela pode entrar em contato com o SAMU, né? E aí é preciso passar todos os detalhes para o SAMU. É preciso também ligar para polícia, porque a polícia vem para contenção, porque visto que a pessoa está ali fora de si, então vai causar riscos para ela mesma, como para quem está por perto, família e até mesmo a equipe de saúde que vem para ajudar. E aí o SAMU, ele leva para o hospital referência do município de urgência, hospital de urgência. Então, por exemplo, aqui em Ceará-Mirim a gente tem o Pecílio Alves, leva para o Pecílio, no Pecílio é preciso estabilizar. Nessa estabilização que é feita de fármaco, de internação ali momentânea, entra em contato o hospital juntamente com o hospital psiquiátrico, aguarda o leito para que essa pessoa ela possa ser transferida. Então, a regulação, né? Existe a regulação entre esses hospitais para que essa pessoa ela possa iniciar o tratamento internada, porque ali chegou o momento de realmente ser internada. Mas a gente, enquanto CAPS, a pessoa está em tratamento em liberdade e aí só porque ela está usando, a família às vezes decide, chega muito pra gente, eu vim aqui que eu quero que você me ajude a internar aqui o meu filho, a internar o meu esposo, porque ele tá demais no uso, né? E aí a gente não faz esse tipo de trabalho, né? Ou até faz, em último caso, não é isso? Dependendo ali da circunstância. Mas o tratamento ele é feito em liberdade.